Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar no dia de hoje uma palavra de Deus para a nossa edificação de fé, para a melhoria da nossa vida espiritual, para a nossa meditação. Vamos ler alguns versículos de São Mateus, no capítulo 24. Diz-nos assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Louvado seja Deus, meus irmãos. O capítulo de número 24 do livro de São Mateus, ele é bem abrangente, Quando nos fala muito claramente das coisas que no fim haveriam de acontecer e que estão acontecendo por já estar sendo realmente o fim, Quando Jesus disse que haveria fome, pestes, terremotos em vários lugares, que haveria o esfriamento do amor, que pai mataria ou brigaria ou desentenderia com seu filho, filho com seu pai. Isso também tem acontecido. Crimes hediondos, crimes absurdos entre família, Nós vemos a degradação da sociedade, E isso tudo nos mostra que é o fim, O fim chegou, Então, Jesus disse aos seus discípulos, quando eles mostraram a estrutura do templo ali em Jerusalém, ele disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu, quando o pessoal foram deportados ali para a Babilônia, A cidade foi destruída, os muros foram destruídos, as portas foram queimadas a fogo, Então nós vemos, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E não cai um tio da palavra de Deus. O que ele falou realmente se cumpre, E está se cumprindo. Louvado seja Deus. Vamos ver o que nos diz aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então o Senhor começou a lhes falar que haveria fome, peste, terremotos. Diz assim, E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos falsos cristos têm se levantado, Quantas pessoas querendo se promover, vem dizendo que é o Cristo, vem querendo marcar a data da volta de Jesus, se a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra inerrante, diz que ninguém sabe, Só mesmo o Pai, nem o Filho, nem os anjos, ninguém. E como que um comedor de feijão aqui da terra quem quer marcar a data para a volta de Jesus, Aí não tem jeito mesmo. Aí o Senhor diz assim, E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque ainda me segue que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Isso também nós vemos acontecer. Tem coisas terríveis. Outro dia mesmo, na televisão você vê todo dia, irmãos, falando de terremoto, de tremor de terra, de 5,6, 8,7 na escala Richter. Então não é fácil, está acontecendo mesmo. Aí então os hão de entregar para seres atormentados e matarão, e vos sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo
em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Agora eu te pergunto, aqui nós já estamos sendo odiados, a própria igreja, por conta de algum cargo que você recebe, que o outro acha que ele que teria que receber aquele cargo, acha que ele faria melhor do que você está fazendo ou fará. Então, isso já está se cumprindo também. E aí também nos diz o último verso que li: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhar a todas as gentes, então virá o fim. Meus irmãos, eu te pergunto, você conhece algum lugar que o evangelho de nosso Senhor Jesus ainda não foi pregado? Porque eu não conheço, eu não sei. Porque aonde quer que possa haver um ser humano, a palavra de Deus já tem sido levada ali. E eu louvo a Deus porque não falta mais nada. O que falta é eu ficar preparado, é você estar preparado, alicerçar a sua fé em Jesus Cristo, não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, não olhar para quem está achando que você está sendo muito crente, porque a Bíblia diz que sede santo porque sou santo, sede santo porque sem a santidade ninguém verá Deus. Então não importa quem está olhando para você, está achando que você está sendo crente demais, porque a Bíblia nos manda santificar, purificar nossas vidas, nossas atitudes, nossas obras e fazer aquilo que é bom, porque isso é bom e é agradável aos olhos do nosso Deus. Porque Jesus Cristo, quando esteve na terra, nos seus 3 anos e meio de ministério, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também foi crente. Enquanto seus discípulos dormiam, ele ia orar. Enquanto seus discípulos estavam cansados, Jesus também estava, mas ele se dispunha a orar, porque ele sabia pelos olhos espirituais o que haveria de vir, o que nós estaríamos passando hoje, que ele teria que passar naqueles dias que foi a crucificação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve que passar, né, irmãos? Então nós louvamos a Deus porque nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós também queremos moldar nossas atitudes. E moldar, que eu digo, dar uma melhoradinha, uma incrementada para melhor. E mudar também, né? Moldar, dar uma aperfeiçoada, dar uma forma boa. E mudar aquilo que está errado, a gente mudar para fazer o que é certo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu fico muito feliz de Jesus ter nos chamado, ter me chamado, ter te chamado, para nós estarmos em sua santa presença. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. Quando nós estamos falando a palavra de Deus, uma coisa muito profunda, uma coisa muito maravilhosa entra e invade nossos corações. Por quê? Isso é a alegria dos céus. Eu costumo dizer que é a alegria dos céus que nos invade e que nos testifica que nós estamos no caminho correto. Amém? Eu quero te dizer que neste dia que o Senhor Deus, ele tem coisas boas para você. Basta você estar na posição, porque o Senhor ele não vai colocar, nem você colocaria. Você já pensou um copo virado de boca para baixo, você vai colocar alguma coisa nele? Não vai, né? Porque não tem lógica. Vai colocar e vai derramar. Não vai ficar nada. É o fundo do copo. Então a mesma coisa é você. Se estiver virado de cabeça para baixo, se torne na posição de vaso, para poder ser um receptor das bênçãos de Deus. Ou seja, para estar na posição de vaso, você tem que se policiar aquilo que você às vezes tem praticado, que tem entristecido o nosso Senhor Deus, o Espírito Santo. Nós temos que mudar, meus queridos irmãos. Que Deus possa falar melhor nos vossos corações. E esta é a palavra que deixo hoje para vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa falar melhor no teu coração. Amém.